O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou um pedido do escritório do Twitter no Brasil para tratar as medidas judiciais contra a rede apenas com a matriz da plataforma AX Corp, registrada nos Estados Unidos. Então, o escritório do Brasil querendo tirar o corpo fora, em resumo. A sede brasileira alegava que não é responsável pelo cumprimento de ordens no país, como bloqueio de contas, e dizia que, se Moraes quisesse ver as medidas atendidas, teria de acionar os escritórios da plataforma em São Francisco, na Califórnia. O ofício foi enviado pelo Elon Musk, após ele ser incluído no rol de investigados do inquérito das milícias digitais. Ao negar o pedido, Moraes disse que o argumento de Musk beirava o cinismo e a má-fé. A gente tem a manifestação do Moraes, eu vou pedir para o César ler para a gente ali no telão, e aí depois a gente vai ouvir as apurações da Juliana sobre isso também. Vamos lá. Vamos lá, gente, olha só então. Não senta e levanta hoje, né? Não senta e levanta para fazer o exercício. Vamos lá, não tem problema. As atividades da X Brasil, a X Brasil, conforme descritas no contrato social, revelam sua inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social X. Como reflexo disso, as consequências de eventual obstrução da justiça ou de desobediência à ordem judicial serão suportadas pelos administradores da referida sociedade empresária, né? Empresarial, talvez, não sei se... Por fim, a presente postulação beira a litigância de má-fé, que vocês sabem o que é quando a pessoa já entra na justiça ali mal intencionado, litigância de má-fé. Externando a prática ilícita do venir contra factum proprium, pois formulada após anos em que a empresa se submeteu às determinações judiciais, além de ter tomado parte em inúmeras reuniões, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Tribunal Superior Eleitoral, a respeito da criminosa instrumentalização, de novo em caixa alta, ele vem reforçando muito esse termo, das redes sociais no processo eleitoral. Também se identificam na pesquisa de processos do Supremo Tribunal de Justiça inúmeros recursos em que se pede, em face da X Brasil ou da Twitter Brasil, Rede de Informação LTDA, sua anterior denominação social, a remoção de conteúdos, sem que a empresa jamais tenha alegado que não possui poder decisório para tanto. Juliana, a gente quer te ouvir agora. Gente, eu acho, assim, né, a gente tem as primeiras notícias de que os representantes vão ser ouvidos no Brasil, e eu acho que mais até do que para esse episódio que precisa ser investigado, né, sobre essa tentativa aqui, como vocês estavam falando antes, de criar essa fantasia em torno de uma perseguição ali sobre a empresa para fazer as decisões, tem questões anteriores. Até esse momento, o Supremo Tribunal Federal estava investigando pessoas físicas, né, no Brasil, pelo uso das redes sociais para campanhas de desinformação, que é essa palavra que a gente usa aqui, mas que basicamente, na maioria dos casos, é para falar mentira e mobilizar politicamente, sobretudo, seguidores do Jair Bolsonaro. E no que a gente mais fala aqui é no inquérito do golpe de Estado, como isso fazia parte da estratégia do golpe de Estado, né? Mas até algumas empresas, né, pessoas jurídicas, também eram investigadas no contexto de financiamento, em como essas empresas foram usadas. Mas tem um aspecto que envolve o X, né, o Twitter, que não se investigou até esse momento a intenção, o dolo do Twitter dentro desse processo. Quer dizer, se ao longo dos últimos anos o Twitter vinha identificando, né, o X vinha identificando comportamentos golpistas, essa intenção, né, conforme ocorriam essas denúncias da plataforma, e como que a plataforma aplicava isso, e aí até antes do Elon Musk mesmo, sabe? Porque ele acentuou um processo que era problemático dentro do Twitter. Pessoas eram vítimas de campanhas de doxing, eram vítimas de campanhas até de ameaça de morte, né? E o Twitter não fazia nada na época Twitter. Eu mesma, aconteceu comigo, sei de outras pessoas com quem isso aconteceu também. Você denunciava e nada acontecia. Então, assim, a responsabilidade da plataforma nesse período, como um todo, não foi apurada. Mesmo quando ela tinha ali
esse período né, antes do Elon Musk comprar a plataforma, até o período da pandemia, que eu acho que é um dos períodos mais graves para além dessa questão do golpe de Estado, quando o Bolsonaro também ameaçou a vida de milhões de brasileiros ao não fazer, né, toda a política de prevenção e depois no atraso da compra de vacinas. Eu lembro especificamente de uma vez que eu não, por causa de uma reportagem, eu questionei ali pessoas, funcionários do Twitter, até quando vocês vão permitir posts e campanha defendendo ivermectina, a ideia do tal do tratamento precoce, que sempre foi uma grande mentira e que botava as pessoas em risco, porque as pessoas acreditavam naquilo, vivendo nesse comportamento de seita, consumindo o tipo de informação que chega desses influenciadores. Então, quer dizer, eles tinham o dolo de fazer a campanha de desinformação em prol do Bolsonaro, defendendo um projeto político. Mas a plataforma, sabendo de tudo isso, não agir, não fazer nada, né? Então, assim, eu especificamente tive esse diálogo no período e, assim, vinha aquele argumento sobre a defesa da liberdade de expressão, como se a liberdade de expressão fosse maior do que o direito à vida das pessoas, né? A responsabilidade com a saúde pública. Não é. Um direito não se sobrepõe ao outro. E aí a gente precisa... inclusive no Brasil, naquela época, já tinha ali uma série de decisões na justiça, de um modo geral, no Supremo Tribunal Federal, em torno dos problemas disso tudo. Então, assim, nunca foi apurada a responsabilidade concreta do Twitter em uma série de questões. Então, talvez essa seja uma oportunidade para apurar, para além desse episódio e até para além do período do Musk como dono da empresa, um período um pouco maior, até porque o próprio inquérito que apura o golpe de Estado, que esse inquérito das milícias digitais, dentro do caso, ele entrou dentro desse caso, também tem um longo período de apurações prévias ao 8 de janeiro, e que também vem deste período aí, 2020, 2021. Então, dá para apurar um longo período de responsabilidade do Twitter frente a uma série de questões para o Brasil. Ô Ju, a gente tem bastante coisa para falar contigo. Eu queria só dar mais uma acrescentada para a gente fechar esse assunto Musk já ir para o CID, que é importante também, a gente quer te ouvir. Mas no meio de tudo isso, a Polícia Federal prepara as primeiras diligências na investigação sobre os crimes incitados por Musk por meio do X. Tem uma informação da Camila Bonfim, da Globo News. Uma das primeiras medidas seria justamente ouvir o representante da plataforma do Brasil, é isso? Como eu estava falando aqui agora, justamente as empresas, né, na medida em que os representantes vão ser chamados para ouvir, elas têm muita coisa para esclarecer. Para além dessas questões mais recentes, tem uns 2 ou 3 anos aí, englobando esse período da pandemia, para dar muita justificativa sobre muita ausência, no mínimo, vou usar a palavra ausência aqui agora, porque a gente não sabe o tanto que também pode ter sido, em alguns aspectos, intencional, né? Mas da ausência da empresa frente a várias questões ao longo dos últimos anos. Vivian. Perfeito. E por que eu acho que é muito importante, gente, essa fala da Juliana? Tem essa questão do Twitter, mas o Estado brasileiro está fazendo negócios com as empresas do Elon Musk em várias frentes. A gente tem Marinha, a gente tem Exército, a gente tem tribunais, a gente tem a Petrobras, celebrou um acordo com a Starlink no fim do ano passado. E tudo isso, por exemplo, no caso da Petrobras, eu conversei com pessoas que trabalham, por exemplo, embarcados em plataforma, e que utilizam... existe toda uma demanda para melhorar a acessibilidade, a qualidade da internet, sobretudo da internet recreativa. As pessoas passam 14 dias embarcados. Então, existe uma pressão forte da classe trabalhadora, dos sindicatos, para melhorar a qualidade da internet. Isso está sendo feito via Starlink do Elon Musk. Você imagina, e isso funciona através do que eles chamam de um túnel de criptografia. Agora, o que garante, por exemplo, a gente viu ao longo da última década o escândalo da NSA,
né, a agência estadunidense, por exemplo, espionando a Dilma Rousseff, depois o Obama disse que pediria desculpa. Você imagina que a gente está colocando áreas sensíveis de funcionamento do Estado brasileiro, considerando parcelas do judiciário, considerando Forças Armadas, considerando a maior empresa do país, que é a Petrobras, na mão de uma figura como essa, que já se demonstrou absolutamente imprevisível, já se demonstrou pouco confiável no que diz respeito a seguir as normas e determinações que deveriam organizar o funcionamento de qualquer empresa minimamente séria e digna, e a gente está jogando uma parcela fundamental do Estado brasileiro acreditando que o túnel de criptografia é confiável e que essas pessoas não terão acesso a informações sensíveis e que, em última análise, organizam a nossa soberania nacional. Eu acho que serve de alerta, a gente tem que tomar muito cuidado e, ao encontro disso que a Juliana está propondo, para além de investigar só o Twitter, a gente precisa tomar toda uma reorientação no que diz respeito a como o Estado brasileiro faz negócios com as empresas do senhor Elon Musk, Vivian.